Olá, turma. Vamos dar início, a mais uma disciplina. Essa nossa aula será de forma assíncrona, por motivo de força maior, mas na próxima aula a gente vai estar de forma síncrona, online, para que a gente possa conversar e os alunos que eu ainda não conheço, possivelmente tentar ter um primeiro contato. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, a nossa disciplina é Política Educacional Brasileira, tá? E a gente vai estar trabalhando com os alunos de letras e com os alunos de biologia. E a nossa aula de hoje tem como tema a função social da educação e natureza da instituição escolar, desafios da sociedade na atualidade. Antes de iniciar o conteúdo em si, eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa ementa, tá? Que é políticas educacionais, determinantes políticos, históricos e sociais, aspectos legais, normativos e organizacionais das políticas educacionais no Brasil, o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, como política para a educação no Brasil na atualidade. Lembrando que, olha o nome da disciplina, Política Educacional Brasileira. A gente vai falar sobre as políticas educacionais. Então, a gente vai ver muito questão de lei, questão de funcionamento escolar, tá? Estruturação, planos, tá? Programas que fazem parte do ambiente educacional, do espaço educacional. Objetivo geral: compreender criticamente as políticas públicas educacionais, a legislação, estrutura e a organização da educação no Brasil, a fim de conhecer a influência dos diferentes interesses sociais, políticos e econômicos. Objetivos específicos. Unidade 1. Analisar os processos que se desenvolvem nas relações existentes entre Estado, sociedade, escola e democracia. Entender a organização histórica da constituição do sistema de ensino no Brasil. Tá? Esses são, alguns objetivos específicos, que a gente vai estar tratando na nossa primeira unidade. Na segunda é conhecer o estudo e a problematização da legislação educacional atual com os problemas relacionados ao cotidiano das escolas. Analisar as políticas públicas educacionais, sua estrutura e organização no Brasil. Na unidade 3, entender as políticas públicas educacionais com a intenção de superar os desafios para a democratização da educação, entender o PDE como política pública educacional atual no Brasil e sua influência nos diferentes interesses sociais, econômicos e políticos que colaboram para o seu desenvolvimento. Então, como eu disse anteriormente, essa disciplina, gente, ela é muito voltada para a questão de legislação, de lei, de funcionamento, tá? Então, ela pode se tornar, muitas vezes, um pouco chata, tá? Mas é necessária, porque as disciplinas pedagógicas são necessárias, tá? Embora eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, de disciplinas específicas, como no caso de vocês, língua portuguesa e biologia, que vocês terão que ter esse conhecimento. Por quê? Porque vocês vão fazer processos seletivos, vocês vão fazer concursos, vocês futuramente vão estar trabalhando em escolas, Então, por esse motivo, vocês vão ter que estar por dentro desses assuntos. A função social da educação e natureza da instituição escolar, desafios da sociedade na atualidade. Então, a importância da educação no país está em constante debate e, devido à sua complexidade, devemos analisar a escola como um todo, ou seja, como um processo que envolve todas as partes que integram a sociedade, cada qual com sua determinada função. Então, quando a gente fala de escola, a gente fala de um ambiente bem amplo, tá? Eu tenho que vislumbrar o gestor, eu tenho que vislumbrar o coordenador, eu tenho que vislumbrar o professor, os alunos, a comunidade, os pais, os demais funcionários. Então,
Cada um tem sua especificidade. No entanto, todos têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Função social da escola: contribuir para o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a se tornar um cidadão participativo na sociedade em que vive. A sua função básica é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores, além de oportunizar o domínio dos conteúdos culturais fundamentais de leitura, escrita, ciência, artes e letras, pois sem estas aprendizagens, dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadão. Então, ó, função social da escola, além de oferecer a aprendizagem e o conhecimento, a gente sabe que a escola hoje é um espaço que proporciona o quê? Que o aluno aprenda a conviver em sociedade, tá? E muitas vezes a escola também desenvolve uma função que não é dela e acabou se tornando dela, tá? Que era a função, que deveria, na verdade, ser função dos pais, quando a gente fala no âmbito de educar o seu filho a ter comportamento, a ter postura, a ter estrutura, a saber como se comportar em um ambiente, isso já deveria vir lá da casa, do lar. Só que isso tem se tornado uma responsabilidade das escolas, tá? Os pais têm jogado a responsabilidade de educar os filhos, não só na parte científica, mas na parte emocional, na parte de comportamento para a escola. Nesse sentido, vamos analisar diferenças na forma de pensar a função da escola na construção do aluno, na concepção de Durkheim, Marx e Weber. Para Durkheim, a educação deve formar indivíduos que possam se adaptar à estrutura social vigente, orientando os caminhos e normas que cada um deve seguir, tendo como meta a instituição e manutenção de ordem social. A educação é um forte instrumento de coesão social e cabe ao Estado ofertá-la e supervisioná-la. Preste atenção na concepção de Durkheim. A escola vai o quê? Orientar os caminhos e normas que cada um deve seguir, que cada aluno deve seguir, tá? No entanto, ele fala aqui, ó, que cabe ao Estado ofertar essa educação e também supervisionar. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas. Olha lá, normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Essa é uma fala, né? É uma citação de Emile Durkheim. Olha a visão dele com relação à questão educacional, que, se a gente for analisar, é uma forma de imposição, de impor. Segundo Marx, a educação deve ser vista como um instrumento de transformação social e não uma educação reprodutora dos valores do capital. Ele já diverge, né? Numa sociedade dominada pela produção capitalista, até o produtor não capitalista é dominado por concepções capitalistas. Essa é uma citação de Karl Marx. Então, a educação para ele tem que ser vista como uma educação que eu vou lá para a escola, que eu não vá, na verdade, para a escola apenas para copiar e colar, tá? Que eu tenho que a possibilidade de raciocinar, de pensar. Segundo Weber, a educação seria o meio de preparar os homens para exercer funções dentro da sociedade, proporcionando a formação integral do homem. Um meio que habilitasse o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa para a obtenção de dinheiro dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada, burocrática e estratificada. Regra é, antes de tudo, gestão da vida cotidiana. Essa é uma citação de Max Weber, né? Então, para ele, a regra é o quê? É, antes de tudo, uma forma de gerir a vida. Então, nós temos que, o quê? Ter regras. Isso na concepção desse autor, tá? A partir do momento que eu imponho regras, que essas regras são seguidas, eu posso ter sucesso. Função social da escola.
A escola possui fundamental importância para a sociedade. Assim, é necessário pensarmos sobre os desafios educacionais do século XXI, que envolvem a sociedade e que precisam de soluções urgentes. No Brasil, esses desafios envolvem tanto a parte estrutural da escola quanto o seu relacionamento com a comunidade escolar. Alguns dos fatores que contribuíram para o surgimento dos desafios educacionais foram problemas econômicos e políticos e também a forma como alguns pais e alunos percebem a importância da educação. Eu posso citar como exemplo para vocês, nessa questão bem, que o momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de pandemia. A maioria das escolas, principalmente da rede pública, adotaram algumas o ensino híbrido, tá? Algumas o ensino por plantões pedagógicos. A maioria das escolas optaram por esse plantão pedagógico. Além do ensino online, que é o que a gente está vivenciando também, mas o que eu pude perceber com esse ensino feito através dos plantões pedagógicos é que, para começar, os pais, eles não têm compromisso com seus filhos, tá? Foram feitas reuniões com os mesmos, foram marcadas as datas para que eles pudessem estar na escola pegando essas atividades. No entanto, a primeira semana foi bem satisfatória, mas a partir do momento que partimos para a segunda, terceira, quarta e quinta semana, e assim sucessivamente, os pais deixaram de aparecer na escola. E começaram também um movimento de ficar chateado com os professores, porque entenderam, na verdade, que não era função deles educar seus filhos em casa. De certa forma, não tira a razão dos pais, porque muitos, na maioria das vezes, não compreendem o conteúdo, não sabem como transmitir. Mas a questão de educar o filho dentro de casa, de sentar com ele, de acompanhar a atividade, é algo que deveria ser do cotidiano. E, no entanto, não é. A gente viveu um momento atípico, a gente está vivendo um momento atípico, e os pais não são todos, tá? Mas eu posso dizer que a grande maioria não está aceitando essa questão do ensino à distância por achar que se está atribuindo uma responsabilidade muito grande sobre eles. Para superar esses desafios, é necessário que a gestão fique atenta a todas as transformações que geram impactos para a educação. Destacamos algumas soluções que contribuíram para que as instituições de ensino possam superar essas questões. Evasão escolar. As faltas acontecem durante o tempo em que os alunos não estão na escola. Entretanto, esse é um problema que envolve também a família. É necessário entender os motivos que levam os alunos a faltar às aulas. Dessa forma, é fundamental que os gestores, professores e família entrem em parceria para ajudar o aluno, evitando que as faltas levem à evasão, prejudicando o seu processo de aprendizado. Volto novamente para o momento que estamos vivendo. No ensino médio, gente, temos turmas com 40, 45 alunos, onde apenas 2 ou 3 estão participando das aulas remotas. Então, isso é um déficit muito grande, né? Se eu não tenho nem 10% dos alunos assistindo às aulas. Então, isso vai refletir que nos próprios alunos, que não vão aprender. O ensino já está complicado à distância. E se eles não participam, é claro que eles não vão assimilar nada. E, consequentemente, o que é que está acontecendo no ensino remoto? Uma evasão. Porque esses 30 e poucos alunos que estão deixando de assistir a aula, eles não vão voltar a assistir. Tá? Então, eles estão se evadindo. O que está acontecendo também é que o governo não vai permitir que se reprove esses alunos por falta. Tá? Esses alunos serão promovidos, embora não tenham assistido às aulas. É triste dizer isso? É. Mas, pelo momento que estamos vivendo, nós, enquanto professores, vamos ser obrigados a aprovar esses alunos. É necessário que a escola fique atenta à frequência dos alunos, os motivos da evasão é necessário que a escola fique atenta à frequência dos alunos, quem está participando, quem está assistindo a aula. Os motivos da evasão são diversos, como falta de motivação para estudar, bullying ou até problemas de metodologia no processo de ensino. Então, há alunos que abandonam a escola porque sofrem bullying dentro da escola, há outros que abandonam porque não gostam de estudar, há outros que abandonam porque o professor não lhe agrada,
Isso acontece também. Aquela metodologia que o professor utiliza já está ultrapassada e o aluno não consegue aprender, então ele não sente a necessidade de estar lá na sala. Outro fator é o que? A preparação dos professores. É fundamental que as escolas valorizem o trabalho do professor e ofereçam a ele boas ferramentas de trabalho, bem como formações continuadas, o que vai proporcionar um ensino de qualidade. Então, os professores, gente, vocês, futuros professores, vou fazer essa colocação aqui para vocês. Vocês estão no ensino superior. Futuramente, vocês vão estar se formando. Vocês não vão poder estagnar, vocês não vão poder parar só com o ensino superior, vocês vão ter que progredir. Como é que vocês vão progredir? Fazendo uma pós, um mestrado, doutorado e outras formações que aparecem, porque senão vocês vão ficar defasados, vocês vão ficar à margem da educação, porque a educação, ela prossegue. A participação dos pais também. A falta de participação dos pais é um dos desafios das escolas, por diversos motivos, principalmente os que envolvem trabalho. Assim, cabe à escola criar meios que facilitem e estimulem a participação das famílias nos projetos das escolas. Há pais que não têm tempo de participar de nada dos filhos, nem dos projetos e muito menos das reuniões, tá? Que a escola os convoca muitas vezes. Então, esses pais são ausentes. E isso se reflete também, muitas vezes, na educação, na aprendizagem dos seus filhos. Inovação tecnológica. A escola deve estar preparada para os avanços promovidos pelas inovações tecnológicas, preparando sua equipe para trabalhar com esses novos recursos que abrangem as áreas pedagógicas e de gestão. Então, os professores têm que saber manusear um data show, um notebook, um computadorzinho de mesa, tá? Uma impressora. Professores não existe. Existe professores que não sabem manusear um data show, existem professores que não sabem manusear um notebook, sabe ligar, mas não sabe utilizar ele da forma correta. Volto para o momento que estamos vivenciando. Há professores que estão tendo que dar aula remota, ministrar aulas remotas, e não conseguem, por quê? Porque não sabem manusear os instrumentos tecnológicos. Relações entre Estado, sociedade e educação. A sociedade. Desde muito tempo, o homem vive em sociedade, tendo fatores temporais, culturais e geográficos como determinantes de sua relação com o meio e com as pessoas, o que contribui também com a evolução das relações sociais e humanas, garantindo a existência e a perpetuação da humanidade. Viver em sociedade significa criar e aceitar regras. Somos sociais e complexos, levados por uma força que nos conduz à associação, ou seja, necessitamos da comunhão entre pessoas para garantir nossa segurança, alimentação, bem-estar, para nos proteger dos fenômenos da natureza e, inclusive, para procriar e criar nossos filhos. Daí a necessidade de médicos, professores e etc. Então, nós vivemos em sociedade, tá? Para que a gente viva em sociedade, a gente tem que obedecer certas regras. Muitas regras, na verdade, né? Os seres humanos, nós, temos que obedecer muitas regras. Em casa, na escola, no nosso local de trabalho. Então, isso é comum do ser humano. Embora, muitas vezes, a gente tente burlar, ultrapassar ou até mesmo não cumprir essas regras. O Estado. Desde os tempos mais remotos, quando ocorriam divergências entre os grupos pelos mais variados motivos, os confrontos eram inevitáveis. Na maioria das vezes, aparecia alguém, um líder, para resolver a questão. Com o passar dos anos, de forma natural, determinados fatores propiciaram o nascimento da figura do Estado, sendo representado por um líder reconhecido por todos e com poder de tomar decisões, com o objetivo de manter a harmonia do grupo, o bem-estar das pessoas e criando as condições que venham favorecer o desenvolvimento da sociedade. Então, para tudo, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de algo amplo, mas eu vou trazer para algo menos amplo. Tem que ter um gestor para tudo. Na própria escola, nós temos os diretores, no município, nós temos o prefeito, e no estado que a gente vive, nós temos o governador. Vou falar em âmbito de governador. Quem financia o ensino médio é o Estado do Maranhão. Então, para que o ensino médio prossiga, o gestor, no caso o governador do estado, ele tem que o quê?
que oferecer possibilidades para isso. Como é que ele oferece essas possibilidades? Ele mantém, ele manda a verba. É claro que essa verba também vem lá da União, que são coisas que a gente vê mais futuramente, mas tem que ter aquele que vai gerir e fazer a distribuição. O Estado, continuando, para o filósofo grego Platão, o Estado advém da necessidade de cooperação entre as pessoas. No mundo moderno, industrial, Engels vai conceber o Estado como resultado de um processo econômico, no qual uma classe economicamente mais forte explora a sociedade de uma forma geral e legal. Este processo estaria sempre vinculado à sociedade e ao Estado. O Estado seria a garantia da harmonia entre as pessoas na sociedade, pois é o Estado que planeja, desenvolve, acompanha e estimula novas formas que facilitem a convivência pacífica entre todos. Então, a gente, por exemplo, volto para a questão das eleições, a gente elege alguém para nos representar e para o quê? Para lutar pelos nossos direitos, sejam eles na área educacional, sejam eles na área da saúde, na área da assistência social, em áreas. É claro que não poderia ser bagunçado todo mundo tentar resolver um problema ao mesmo tempo. Então, tem que ter o cabeça, aquele que vai gerir e organizar tudo. A educação. A sociedade e o Estado se completam e um dos elementos que os une é a educação. As ações do homem são feitas por meio da educação, na medida em que esta é observada, imitada, transmitida, copiada, adaptada, passada de geração para geração, para variadas culturas. A educação resulta do processo de desenvolvimento das sociedades, sendo manifestada de várias formas com a finalidade de atender a variados interesses. Ela sofre influências e influencia gerações e gerações, sendo esse um processo em constante transformação. Foi o que eu disse anteriormente para vocês. A educação, ela não é estática. A educação, ela vai sofrendo mutações, vai sofrendo mudanças. A educação, ela vai se modificando no decorrer dos tempos. E a gente tem que acompanhar essas modificações. A gente tem que estar por dentro das leis, das emendas, dos decretos, tudo que é publicado, tudo que é dito relacionado à questão educacional. Aqui, gente, eu trago algumas sugestões de vídeo e artigos que eu vou estar compartilhando com vocês no grupo, tá? Que vai falar sobre a função social, a função da escola por Libânio, a função social da escola e a organização do trabalho pedagógico e voltando também para outra questão, que é a função social da escola, o que vem a ser essa função social, tá bom? Quais são essas funções da escola dentro do âmbito social. Isso aqui vocês vão poder acessar quando eu enviar o material em PDF para vocês, tá? Tem mais também Educação e Sociedade, breve história da educação no Brasil, e eu vou compartilhar também esse artigo, Estado, Sociedade e Política Educacional Brasileira, uma possível análise, tá bom? A nossa aula é basicamente isso que eu falei agora há pouco para vocês, tá? E para finalizar, a gente sempre, quem já assistiu a aula comigo, né, os alunos de biologia sabem que a gente sempre finaliza com uma atividadezinha. Hoje eu vou estar passando para vocês só uma questão, que é o quê? Assista o vídeo Função da Escola por Libânio, disponível no link, né, que vai estar lá. Após assisti-lo, façam suas interpretações sobre o mesmo. Então, vocês vão assistir o vídeo e vocês vão fazer as interpretações de vocês sobre esse vídeo. Professora, tem uma quantidade mínima de laudas? Não. O que você conseguir colocar é interessante para mim, tá bom? Então, eu finalizo a nossa aula de hoje por aqui, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.